Eu falei na semana passada, né? Eu acho que foi a partir de uma pergunta do Manuel, né, sobre a questão da perversão, da pedofilia, se a pedofilia não tem jeito. E aí eu fui estabelecendo uma relação que uma das coisas importantes seria a gente não criar, né? A gente ter uma educação, uma cultura de não criar mais perversos. E aí eu falei assim, compare o Brasil com outros países. E, assim, eu tenho receio, tive receio, depois eu fiquei pensando, de vocês terem assimilado que é a pobreza que gera perversão, certo? Eu queria deixar claro que não, até porque existem perversos que surgem no seio de uma família estruturada economicamente, né? Existe perverso que vem de família rica, existe perverso que vem de família classe média, existe perverso para qualquer classe social, porque a questão é pelo nível do desejo, do inconsciente, né? Não tem nada a ver com uma questão econômica. Agora, o que talvez eu quis dizer que eu falei de outra forma, mas eu vou deixar claro o que eu quis dizer. Que as mazelas humanas, certas condições de necessidade, jogam as pessoas para condições de violência muito grande, muito extrema, na qual as crianças acabam sendo vítimas disso. As crianças é uma parte muito fraca, muito frágil nessa constituição. Então, assim, uma mãe pobre, uma mãe rica, uma mãe classe média, ela pode ser muito amorosa, ou ela pode ser uma pessoa extremamente fria e violenta, independentemente da classe dela. Só que a gente vê que a quantidade da pobreza no Brasil, ela é muito grande e ela acaba empurrando, né, as pessoas a cometerem certos atos violentos, certas questões de uma certa frieza, né, no trato, em que a gente pode ver menos em outras classes sociais, até porque a outra classe social é menor, tem menos gente. Então, assim, que fique claro que eu não quis fazer uma correspondência direta entre pobreza e geração de gente perversa, certo? De forma nenhuma. Isso não existe. Não é a pobreza que gera pessoas perversas e em quantidade. A questão não é essa. A questão é que as crianças, nessas condições, estão muito mais vulneráveis à violência, muito mais vulneráveis a certos maus tratos na infância do que, teoricamente, em outras classes sociais, certo? Inclusive, muitas vezes acontece em outras classes sociais, só que é muito abafado, muito escondido, a gente pouco fica sabendo, né? E só quando estoura uma coisa muito grave, como uns Nardone da vida, né? Que é de classe média alta, que a gente vê que isso também acontece lá, né? Eu fico perguntando que, que seio familiar é esse que gera uma pessoa que é capaz de jogar a própria filha morta pela janela, né? E ali é classe média alta. Eu me lembrei também daquele personagem, o Hannibal, né? O Dr. Hannibal. Ele era uma pessoa rica, né? Era um médico, se não me engano, era um psiquiatra famoso, né? Eu sei que ali é literatura, mas para vocês verem que a literatura é capaz de perceber que em classes altas, né, classes de pessoas ricas, também pode gerar perversos como o Dr. Hannibal, né? Acho que você já deve ter ouvido falar. Assistam O Silêncio dos Inocentes, né, que é mais antigo, da década de 90, assistam o Hannibal, tem da trilogia que se chama Hannibal, tem um que é não sei o que lá do dragão, não lembro, mas é uma trilogia, né? Eu acho que na verdade já são quatro, porque eles pegaram a história e foram para o início, mas são três livros que geraram três filmes e tem a ver com o personagem Hannibal, né? Então, pessoal, é só para deixar claro isso, certo? Eu fiquei
quando eu ouvi, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fiquei assim, isso aqui pode gerar uma interpretação errada do que eu quis dizer. Beleza? Então, vamos começar. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Pronto. Estão vendo aí, né? Peraí. Já apareceu aí? Pronto. Eu tenho a impressão que a gente parou. Ah, sim, antes de tudo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Porque pode ser que vocês tenham ficado com alguma questão, pode ser que olhando o material que eu já coloquei no grupo lá, vocês tenham lido e aí gerou alguma dúvida. Alguma dúvida até aí, do que a gente já viu? Essa página que está aberta, a gente já viu até o final, certo? Eu vou passar para a próxima. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos seguir, certo? Qualquer coisa, vocês me perguntam. Bom, no complexo, ou no menino, o complexo de Édipo tem sua resolução ao mesmo tempo que o complexo de castração. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Estou fazendo aquela diferenciação, né? Como é o complexo de Édipo no menino e na menina. Como a gente viu, como era o complexo de castração no menino e na menina. E a gente já tinha visto, quando falou de castração, que o complexo de Édipo tem a resolução no menino ao mesmo tempo que o complexo de castração. Quando um fecha, digamos assim, o outro também fecha, certo? Os dois se dissolvem, por assim dizer. Na menina, o fim do complexo de castração propicia a entrada no complexo de Édipo. Então, a menina passa primeiro pelo complexo de castração e, quando termina, ela entra no complexo de Édipo. Complexo que a acompanhará por quase toda a vida. A menina, quando ela entra na estrutura neurótica histérica, ela tem essa questão que é muito difícil de entender falando assim, mas é uma questão que as meninas histéricas acompanham para o resto da vida, que é a questão, sou homem ou sou mulher? Não é o gênero, né? Ela não está perguntando se ela é menino ou menina, ela sabe, mas psiquicamente ela fica meio deslocada entre as duas sexualidades, né? Ela tem dificuldade ela tem uma dificuldade em assumir uma identidade, digamos assim, masculina ou feminina. Ela fica um pouco perdida nesses dois extremos. No menino, após o fim do complexo de Édipo, pode ocorrer a escolha do objeto sexual tipo homossexual, e por definitivo. Né? No menino, quando isso acontece, na literatura psicanalítica, isso já levou vários nomes, né? Tipo inversão, né? Os homoafetivos já foram chamados por muito tempo na literatura, inclusive médica, de invertidos, né? Invertidos com relação a quê? Hoje em dia a gente sabe que isso não faz sentido, mas existe uma nomenclatura também de Édipo invertido, né? Inverte, em vez de ter um ódio edipiano pelo pai e amor pela mãe, acontece o contrário. Pode ocorrer a escolha, assim, por definitivo, já falei. Na menina, a rigor, não há homossexualidade propriamente dita, pois não há a saída do Édipo. Porque se o Édipo é que fecha essa, essa definição, né, sexual, digamos assim, se a menina não está com o Édipo totalmente ainda resolvido, fechado, então a gente não pode dizer que no caso de uma mulher seja uma homossexualidade propriamente dita, propriamente fechada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na mulher pode acontecer, vocês já devem ter ouvido alguém falar algo do tipo que a mulher estava casada, feliz durante 20, 30 anos com um homem, a vida toda namorou com homem, na escola namorou com homem, a vida toda,
e, de repente, ela se apaixona por uma mulher e casa com mulher, e é isso aí. Não é uma mudança, né? Porque, no caso feminino, é uma coisa mais maleável. Ela consegue entrar nas questões da economia sexual com mais maleabilidade do que o homem. O homem é uma coisa mais determinada, certo? Agora, pessoal, é bom também que se diga que existe um péssimo pensamento, um péssimo hábito, né, da grande maioria das pessoas, quando fala de heterossexualidade, homossexualidade ou homoafetividade, a gente só associa ao ato sexual. A gente esquece do principal, que é o mais difícil, que é o ato de amar. O mais difícil é amar. Então, quando a gente fala de uma pessoa heterossexual, ela pode ser livre para ter relação sexual com quem ela quiser, com o gênero que ela quiser. Agora, a questão é o amar. Ela só consegue amar uma pessoa do sexo oposto. Amar no sentido, né, erótico. A questão da homossexualidade, por isso que é mais interessante chamar de homoafetividade, porque o que está em questão é afetividade. É um homem que consegue amar outro homem, no sentido erótico, e uma mulher que consegue amar outra mulher no sentido erótico. Isso é que é o mais difícil. Porque o jogo, né, essa economia sexual que as pessoas têm, isso é quase que comum, tanto para homem quanto para mulher. Não tem muita. Não é uma coisa muito fixa, né, na vida da pessoa. Na vida de algumas pessoas na de outras nem tanto. Agora, a questão do amar é que a pessoa não pode escolher o gênero que ela ama. Isso ela não escolhe. Um homem pode ser homossexual, pode ser homoafetivo, e ele passou a vida toda dele namorando menina, casou com uma mulher, tem filho, mas ele sabe que ele está passando a vida toda dele enganando a ele mesmo, enganando aos outros, enganando a ele mesmo. Ele sabe que o afeto dele ele sente por homem. Então, assim, não é a vida social dele, a vida comportamental que realmente determina o que a pessoa é. A pessoa pode estar muito bem escondendo aquilo. E num mundo, numa sociedade em que isso é bastante reprimido, isso tende a acontecer ainda, né? Como no Brasil, por exemplo. Em outros países, não. Em outros países, os pais dão uma liberdade, eles dão um encaminhamento, claro, né? Eu estou criando meu filho menino como menino, a minha filha menina como uma menina, respeitando como uma menina, respeitando como um menino, mas se eles percebem numa certa idade que eles já apresentam uma predileção pelo mesmo sexo ou pelo outro, eles dão essa liberdade, eles não reprimem, né? Então é uma grande bobagem da nossa cultura, do nosso país, principalmente agora, né, com esses pensamentos absurdos, achar que isso é estimular uma criança isso ou aquilo. Não é, ninguém estimula criança a ser hétero. Aliás, a ser hétero até estimula, a própria sociedade estimula. Mas ninguém ensina nenhuma criança a ter essa escolha, né? Você pode criar um menino numa casa com 200 mulheres e ele gostar ou de mulher ou de homem. Não é isso que vai fazer. Você pode criar uma casa com 200 homens que o menino pode gostar ou de menino ou de menina. Não é isso que vai determinar. E a mesma coisa no caso da homoafetividade. O menino pode ser criado por dois homossexuais e ele ter uma escolha de um ou de outro. Não é isso que vai determinar, certo? E para muita gente de outros países, isso não é um problema, isso não é mais uma questão, né? Isso não é uma questão moral. Muito pelo contrário. É uma questão de liberdade do sujeito de desenvolver, né, ter uma sexualidade mais livre, e os pais só fazem encaminhar mais ou menos como eles foram criados também, né, para garantir essa liberdade, dele não sofrer, dele não ter nenhum tipo de preconceito, de bullying na vida. É esse o papel dos pais, certo? Eu acho que é muito sintomático, muito
complicado quando o pai diz assim, não, meu filho nasceu homem, ele vai ser homem. Nada garante. Nada garante. Né? Mesma coisa a menina. Né? A gente ouve cada barbaridade assim. O nível é pelo desejo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Raíssa, ou pode não gostar de ninguém, né? De ninguém que você fala assim, nem de menino, nem de menina, Raíssa. Pode, pode. A questão assim, é que as questões afetivas, né? As questões sexuais e afetivas, elas são uma coisa muito cara às pessoas, é uma coisa muito profunda nas pessoas. E a grande maioria das pessoas reagem a esse tipo de coisa com regras, reagem com mandamentos. Não estou falando de mandamento religioso, não, estou falando de mandamentos sociais, né? Age com determinações. Ou é isso ou é aquilo. Se não for isso, é aquilo. Se não for aquilo, é isso. E, como eu falei na semana passada, há muito uma cobrança de posicionamento das pessoas, principalmente do adolescente, que ele tem que se resolver, ou é isso, ou é aquilo. Então, pode acontecer uma certa inibição de uma pessoa que ela pode não querer entrar nessas questões da economia sexual, mas ela é cobrada pela sociedade de alguma forma. Ela é cobrada pelos colegas, ela é cobrada pelo amigo ou pelos amigos, ela é cobrada pela família, né? Então acaba inibindo mais a pessoa, ela reage, mas isso deve ter uma causa, certo? Não vou dizer que nem é normal, nem é anormal. Alguém não se interessar por essas questões, certo? Elisa, esses processos, castração e édipo, como acontecem em assexuais e não binários? Elisa, veja só, esse assexuais, você quer dizer assexuado, né? Ou é esse mesmo termo? Porque, para mim, esses termos, né, não binário, eu estou ouvindo de um tempo para cá, de pouquíssimo tempo para cá. Para mim, são invenções de coisas antigas, né? Só é rebatizar os nomes antigos. E, para mim, esse negócio de não binário é muito mais do ponto de vista de comportamento, que é o que eu acabei de falar. Acho que você mesma fez uma pergunta aqui, tem umas 3 semanas, 2 semanas, né? E na qual você falou esse negócio de não binário, e aí que eu fui entender melhor que seria pessoas que não fazem distinção, né? Na hora de criar seus filhos, né? Cria o menino tanto faz como ser menino ou menina. Eu acho que isso é comportamental. Eu te falei do problema disso. Isso é mais uma questão comportamental. Em termos de castração, todos passaram da mesma forma, e pelo Édipo. A questão é como eles lidam, né, isso depois, na fase adulta, com que tipo de experiência eles tiveram, e que eles passam a pensar de uma forma diferente, passam a encarar isso de uma forma diferente, certo? Mas a castração, ela determina ou se você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. É isso que a castração determina. Agora, se ele é um neurótico assexuado, aí é outra questão. Se é um neurótico não binário, é outra questão. Mas que a matriz está lá no inconsciente da pessoa, tá. Como ela reage a isso sintomaticamente na vida dela é que é outra questão. E isso é muito próprio, é de cada pessoa. Uma das características da psicanálise freudiana é respeitar a, a particularidade do inconsciente. O inconsciente é único de cada sujeito. Pode ser que o DNA seja também uma coisa única na pessoa. Cada pessoa tem o seu DNA, ninguém tem um DNA idêntico ao outro. Ninguém tem, por exemplo, o desenho da íris do olho igual ao outro. Ninguém tem a digital, né, igual ao outro. Nós temos essas particularidades, essas individualidades. E o inconsciente é mais uma coisa que cada pessoa tem a sua única, porque é um desenho, né, de como aquela estrutura vai se amarrar com relação a seus sintomas. Então, os sintomas são únicos também. Agora, existe um vazio, né? Eu estou
pesquisando bastante nesse sentido, existe um vazio existencial muito grande do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, em que ele quer preencher com essas coisas, quer preencher com ideologias, quer preencher com, com engajamento em alguma coisa. Então, ele acaba se identificando, né, com essas coisas, e ele diz assim, eu sou isso, eu sou comunista, eu sou nazista, eu sou direitista. Eles adoram se ligar nessas coisas para se sentirem fazendo parte de um grande grupo, para isso fazer sentido na sua vida. Então, eu acho que esse negócio de não binário entra nisso aí, né? Com todo respeito. Como eu disse também, acho que os pais têm liberdade de criar os filhos como querem, mas o que eu acho estranho é essa coisa de ficar fazendo, né, apologia, de ficar defendendo isso como se fosse um partido político, como se fosse uma ideologia. Crie seu filho assim, você não quer, por que você precisa ficar levantando bandeira? Eu acho isso bobagem. A Elisa colocou, então, ou a pessoa é um ou outro, neurótico, perverso ou psicótico, Elisa. Eu falei isso em outros encontros, né? Ou ela é neurótica, ou ela é perversa. O ou exclui, viu? Lembrando, não é I, é ou. Ou ela é psicótica. Ela está, ela está em uma dessas estruturas, e uma vez que fecha a estrutura, ela não sai mais. Ela vai ser psicótica para a vida toda, ou perversa para a vida toda, ou neurótica para a vida toda. O que ela vai mudar são os sintomas. Né? Os sintomas é onde a gente é capaz de modificar alguma coisa. Né? Você pode dizer assim, eu conheço uma pessoa que ela, em uma fase da vida, era extremamente machista, extremamente violenta, e 20 anos depois eu encontrei uma pessoa, essa mesma pessoa totalmente diferente. Ela é uma pessoa agora que defende os direitos humanos, que é uma pessoa não violenta. Pode acontecer isso? Bom, em 20 anos pode. Em 20 anos eu acredito. Eu não acredito é da noite para o dia, né? Como é que ela Sarah Winter. Aí eu não acredito. Ela um dia ela é radical, né? Ela é feminista radical em um dia, no outro ela é antifeminista radical, no outro dia ela já é evangélica radical, e no outro dia ela já é nazista, defensora de Bolsonaro. Assim, você pega a história dela bem curtinha, ela muda rapidinho. Aí eu não acredito, não. Aí, para mim, a estrutura dela é radical. Pouco importa de direita, de esquerda, ou de centro, ou de inferno, ela sempre vai ser radical. Aí eu não acredito. Aí não tem mudança nenhuma. Aí tem só adaptação. Agora, uma pessoa que pode ter um sintoma, digamos assim, autoritário, né, mais na infância, na adolescência, e essa pessoa conseguiu, digamos assim, dialeticamente, né, passando por coisas na vida, conseguiu pensar sobre essas questões, e esse pensamento e as experiências na vida foi tão forte que causou uma transformação interna dela, e isso se reproduz no comportamento, eu acredito, é o sintoma. Ela, na infância, pode ser um neurótico histérica ou um neurótico obsessivo, que era machista, e depois foi se transformando, mas ela vai continuar sendo um neurótico obsessivo, uma neurótica histérica, do mesmo jeito. Agora, em termos comportamentais, ou seja, sintomáticos, né, é que ela pode ir se transformando. Esse é o legal da neurose. O neurose permite isso. Quando alguém diz assim, eu sou neurótico, eu digo, ainda bem que você é neurótico. Não queira ser outra coisa, não. Neurótico quer dizer que existem possibilidades de mudanças do comportamento e da personalidade. A pessoa pode mudar a personalidade. Por isso que eu não entendo quando alguém diz assim, a minha personalidade é essa. Eu digo, sim, é agora. Vamos, inclusive, se for uma personalidade ruim, espero que ela mude, né? Tem expressões assim que eu não entendo. Fulano tem uma personalidade forte. Eu não sei o que é personalidade forte. Para mim, esse nome forte quer esconder outras coisas, né? Bom, entendido, Elisa? Entendido? Beleza. Então, vamos passar aqui.
Continuando, a sexualidade feminina é muito mais complexa e maleável que a masculina, que é isso que eu acabei de dizer, né? Não há uma mulher que sinta prazer sexual da mesma forma que outra, é verdade. Alguém pode dizer assim, o homem é tudo igual, de certa medida é. O homem nisso aí é muito parecido, né? Independentemente de ser heterossexual ou homossexual. A sexualidade masculina é muito restrita, né? É muito localizada, digamos assim. A da mulher é muito mais abrangente, muito mais impregnada no corpo inteiro da mulher, né? Por isso que uma nunca vai ser igual à outra. E aí, concluindo, né, o que eu acabei de dizer, não há mulher igual a outra, não há mesmo. Né? Não é uma questão de querer agradar a mulher, de querer fazer nenhum tipo de contemplamento, a mulher é maravilhosa, claro que é, mas do termo de vista da psicanálise, realmente não há uma mulher igual a outra, não há uma mulher que sinta igual a outra, não há uma mulher que pense igual a outra. As questões de uma mulher não são iguais às questões de outra mulher, né? Inclusive, é isso que torna as pessoas diferentes, porque o ser humano são filhos de mulheres que têm questões diferentes, por isso também que as pessoas saem diferentes. Se fossem os homens que parissem, as pessoas iam ser muito iguais, né? A gente ia produzir seres humanos quase que em série, assim, muito, muito iguais. Então, é a psique feminina que propicia, inclusive, a possibilidade das pessoas serem bastante diversas e diferentes, né? Continuando, né? Aí chegamos no ponto 2, ainda estávamos no ponto 1, que é a clínica da criança, né? Como é que isso aconteceu na, na psicanálise, né? Como é que foi se desenvolvendo uma clínica, né? Uma psicanálise voltada diretamente para a criança. Freud, né, lançou em 1909 um artigo chamado Análise de uma Fobia de um menino de 5 anos, que é assim que está lá o nome do texto, mas ficou classicamente conhecido como o caso do pequeno Hans, né? Era uma criança, o Hans, e é considerada a primeira tentativa, né, de tratar uma criança pela psicanálise. Hans foi analisado pelo próprio pai e indiretamente por Freud. O que acontecia? Freud tratava, era a psicanalista da mãe de Hans. E o pai de Hans, ele fez parte ali do primeiro ciclo, né, dos entusiastas da psicanálise lá em Viena. Ele participava das reuniões da psicanálise. Era um grupo chamado de Grupo das Quarta-feiras, se eu não me engano, Grupo de Estudo das Quartas-feiras, porque eles se reuniam, obviamente, às quartas-feiras. Então, né, aquilo ali atraiu muitos intelectuais de Viena, né, muitos médicos, psiquiatras, escritores, pessoas interessadas na psicanálise. Veja que Freud nunca restringiu a psicanálise a médico. Isso é uma besteira que inventaram depois. Freud diz que o interesse pela psicanálise é quem se interessa pela psicanálise, quem quer estudar a psicanálise. Quem tem esse interesse pelo inconsciente, né? Esse interesse pelo ser humano, pelas questões do ser humano. E aí pode vir de médico, pode vir de psicólogo, pode vir de motorista de ônibus, pode vir de professor, pode vir de qualquer pessoa, né? Ele nunca restringiu isso, não. Inclusive, ele tem textos em que ele fala isso, né? Uma defesa que chamava na época de análise leiga, que é uma análise, o que é um analista que não é leigo, é o que é médico ou psicólogo, ou seja, todo o restante. Então, o pai de Hans fazia parte do grupo, né? Do grupo que estava estudando psicanálise ali no início. Aí, o que acontecia? O filho, com 5 anos, começou a ter alguns sintomas, né? O pai ali empolgado, estudando, né, o que Freud trazia,
trazia de alguns pacientes adultos, e o pai começou a observar umas coisas diferentes no comportamento de Hans. Aí ele trazia algumas coisas que o Hans dizia. O pai, ele começou meio que virar mais um detetive, né, do que um pai propriamente dito. Ele anotava tudo que o Hans falava, ele desenhava. Hans dizia que via um cavalo, que tinha uma coisa preta na frente, aí o pai fazia um desenho, aí levava para Freud. E Freud começou, né, como grande, digamos assim, uma pessoa que tem uma percepção muito aguçada, começou a se interessar pelo que o pai trazia em termos teóricos, mas ele começou a dar umas deixas. Ele disse: rapaz, cuidado, seja mais pai. Está querendo ser psicanalista do seu filho, seja mais pai, seja mais presente nesse sentido. Ele era um bom pai, o pai de Hans era um bom pai, né? Inclusive para a educação da época. Mas ele estava muito mais interessado em tratar o filho teoricamente do que tratar o filho como filho mesmo na prática, né? Então, é muito interessante esse texto, ele é longo, mas é muito interessante as descrições que o pai traz e as interpretações que Freud faz. E aí é um grande problema, né, de você pegar os sintomas de uma criança, as falas de uma criança e dizer o que, é que ela vai ser no futuro, porque só vai dar para observar no futuro. Então ele trazia e Freud disse: aqui vai ser um neurótico obsessivo, né? Obsessivo compulsivo. E não foi. Né? Freud errou. Aliás, quase todos os casos Freud errava. Passado-se a biografia, né, de Hans, né, quando foi analisar a vida dele em adulto, tal, foi analisando. Lacan é que foi capaz de fazer isso, percebeu que Hans, na verdade, era um perverso. E estava tudo lá, na história dele, todos os indicativos de que ele estava exatamente naquele ponto. Por isso que o caso Hans é interessante, porque ele estava em um pontinho assim, que ele podia ser empurrado ou para a perversão ou para a neurose. Ele estava naquele negócio: ele está na castração, está quase entrando, tal, vai se formar, aí ele volta. Aí tem coisas na descrição do caso dele que você percebe. Lacan faz essa análise posterior. Ele realmente poderia ter sido neurótico obsessivo, mas ele caiu na perversão. Só que a perversão dele, né, não é uma perversão do tipo violenta, tal. Ele virou um musicólogo famosíssimo. Aliás, ele virou um diretor de teatro, da parte musical de um teatro. Ele juntou as duas profissões da mãe e do pai, né? O pai, se não me engano, era pianista e a mãe era atriz. Ele juntou as duas. Era uma pessoa extremamente competente, mas tudo aquilo ali tinha o sentido de uma sublimação, que é o que o perverso faz. Ele sublima, né? Ele pula o objeto sexual. Ele não passa pelo objeto sexual, ele pula, ele sublima. Sublimar é isso. Por incrível que pareça, todo ato perverso, ao final, é uma sublimação. Ele pula o objeto sexual. Né? E aí, para Lacan, né, pela análise de Lacan, o Hans virou um perverso, certo? Então, assim, é muito complicado você pegar descrições infantis, né, e determinar uma estrutura. Claro que a gente pode ter indícios, digo, olha, aqui, por esse discurso, tal, aqui a gente percebe a presença edípica, muito difícil vai entrar numa psicose, tal. Se é menina, a gente já tira a perversão, já diminui as possibilidades. Mas tem um discursozinho que a gente já pode perceber na criança, mas não dá para a gente fechar, dizer assim, ó, aqui vai ser assim. É muito complicado isso. Raíssa pergunta: o que é pular o objeto sexual? É porque, assim, Freud coloca que a sexualidade ela tem uma meta. Ela tem objeto e tem meta. A meta é sempre atingir, digamos assim, o prazer, né?
que não é um prazer total, que Lacan chamava de gozo parcial. Não é um prazer total, porque se fosse total, a gente não retornaria, né? Vou dar um exemplo mais simples. Se quando a primeira vez que a gente comesse um chocolate, eu sentisse um prazer total, mas nunca eu ia comer chocolate novamente. Então, eu sempre como chocolate para retornar o mesmo prazer. Então, nesse caso aqui, o objeto é o chocolate. Eu como chocolate para ter um prazer, e eu tenho naquele momento. Mas aí aquele prazer vai se apagando, se apagando, se apagando, e em algum momento eu retorno aquele objeto para ter prazer novamente. E o prazer vai se apagando, vai se diluindo. Só que a gente não come só chocolate. A gente procura prazeres em várias coisas na vida. É esse sentido que para Freud é sexual, porque é a retirada de libido, de prazer, em várias coisas na vida, não só na relação sexual em si, certo? Mas falando do ato sexual em si, Freud dizia que existe um objeto específico. O objeto específico é ter digamos assim, o coito sexual. Para que as pessoas têm um coito sexual? Para ter um prazer sexual, igual ter um prazer comendo chocolate, certo? O que que Freud fala sobre pular o objeto? Eu quero ter um prazer sexual sem passar por esse objeto. Eu pulo ele. Então, sublimar é isso. Ele atinge esse prazer, mas ele pula o objeto, se desvia do objeto. Por exemplo, inclusive, é outra correção que eu quero fazer aqui. Eu também estava ouvindo outro vídeo meu e eu falei podólogo, né? Não é podólogo. Podólogo é quem cuida dos pés. Não é podólogo, né? Quem cuida dos pés. Né? Manicure é das mãos, podólogo é dos pés. Eu falei podólogo em um vídeo, coitado. Os podólogos. Eu quis dizer pó que tem uma fixação pelos pés. Eu agora esqueci. Podófilo. Podófilo, certo? Quis dizer podófilo e falei pedólogo. Me desculpem os podólogos que são profissionais, certo? Me desculpe mesmo. Eu vou fazer até essa correção lá no vídeo, por escrito. Ele tem um prazer olhando, né, contemplando um pé feminino. Você pode ver que a gente chama de fetiche, né? Mas não é meramente um fetiche, ele é uma perversão. Ele tem um prazer sexual contemplando um pé feminino. Veja que é sempre feminino. Os podófilos não têm isso com pé masculino, ele não se interessa. E aí pode ser outra coisa. Pode ser um sapato feminino também. Mas, bom, o que um sapato feminino tem a ver com o pé feminino e que tem a ver com uma coisa sexual? Parece doidice. Não, mas ali é um substituto, digamos, do órgão sexual. E para que serve o órgão sexual? Para ter prazer sexual. Então, ele pula o órgão sexual e no lugar ele coloca o pé. Ou então, no lugar do pé, ele coloca o sapato. Então, ele vai sempre substituindo. Então, ele pula o objeto sexual com outro objeto que, a princípio, não tem característica sexual, certo? A princípio, não tem. Mas ali é um substituto, certo? Na perversão. Isso acontece isso na perversão. Agora, você pode dizer, professor, toda pessoa que adora pé, que tem tara por pé, ou que tem tara por mão, ou que tem tara por barba, ou que tem tara, seja lá, é perverso? Claro que não, pessoal. Claro que não. Isso aí são gostos, são preferências, são fixações. O ser humano, ele não consegue, né, e ainda mais o homem, ele não consegue amar outro ser de forma total, ele só consegue amar de forma parcial, né? Inclusive, amar de forma total é muito perigosa. Então, ele se apega a coisas que ele acha mais bonito e não tem muita explicação. Isso pode ter a ver com a história do sujeito lá na infância, né, que ele, quando era criança, ele achava a mão da mãe a coisa mais linda do mundo, só que ele não vai lembrar. Ou então, uma criança que o pai levava para o cinema, né, e via homens de barba, e ele ficou com aquela fixação. É muito difícil de saber, é muito difícil de descobrir, mas tem a ver com a história, né,
do, do sujeito, com certeza. Só ele pode dar uma interpretação sobre isso, não uma explicação, porque explicação tem que ser preto no branco, tem que ser uma coisa objetiva, ele tem que ter certeza disso, e ele não tem certeza, né? É o que determina, por exemplo, nossas preferências de um homem ou uma mulher pode gostar de outros que sejam mais magros, que sejam mais fortinhos, que sejam mais gordinhos, que sejam mais altos, né? Tem gente que só gosta de gente alta, tem gente que só gosta de gente mais baixa. Então, cada um tem as suas preferências, né? A gente vai dizer assim, eu não tenho preferência. Pode ser que a pessoa não ligue para isso, mas que tem. Todo mundo tem as suas fixações, tem seus gostos, né? Raíssa colocou, nada é por acaso, principalmente em psicanálise. Em psicanálise, nada é por acaso mesmo. Só não vale a pena você querer interpretar tudo, porque você tem um desgaste mental mais buscando interpretações do que você vivendo sua vida, né? A gente tem que tentar interpretar aquilo que nos faz mal, né? Aquilo que está incomodando. Geralmente é isso que leva as pessoas ao consultório, certo? Bom, estava falando de Hans, né? Continuando, Hermine von Hongvelmund, né? Austríaca. Ela é considerada a primeira mulher psicanalista de criança na história da psicanálise, né? Já em 1908, até um pouco antes do caso do Hans. Mas é alguém que teve a primeira, digamos assim, a primeira ideia de se dedicar somente à criança, a pegar o conhecimento psicanalítico e tratar de criança. Foi ela, né? Um ponto aí interessante. A criança é um sintoma dos pais, ou seja, da relação dos pais. A criança em si, ela ainda não é um ser que tem questões próprias. A criança em si, né, a não ser que sejam problemas fisiológicos, aí sim. A não ser que sejam problemas constitutivos, né, do desenvolvimento, aí sim pode ser uma coisa mais dela, pode ser genético. Mas fora isso, todas as questões ou problemas que uma criança pode demonstrar é da relação com os pais. A criança não tem essa capacidade, essa autonomia de criar problemas próprios. O problema está no meio dela ali, e esse meio ainda é muito restrito, é pai e mãe, certo? Ou só pai ou só mãe, ou então mãe e avó, ou então avó, mas é aquele seio familiar ali, é de uma relação, certo? Então, a criança, ela acaba sendo sintoma dos pais. Às vezes o pai está com um problema sozinho, ou então ele está com um problema com a mãe, e isso vai aparecer na criança. O pai tenta esconder ao máximo, né, porque é um adulto, consegue fazer isso, ou a mãe também começa a esconder, a disfarçar alguma coisa, mas aparece na criança. Há umas décadas atrás, a gente via muito, por exemplo, eu cheguei a presenciar bastante isso, os problemas que as crianças tinham quando os pais se separavam. É interessante observar essa mudança, né, dessa estrutura sociológica, que quando eu era, digamos, vou botar aqui, quando eu tinha 11 ou 12 anos, né, as crianças meus colégios de sala de aula, em que os pais eram separados, eram exceção. Então, quando você vê o que era sabedoria popular, por um lado, né? Por outro era preconceito, mas por outro era sabedoria popular. Quando a criança começava muito a apresentar mudanças de comportamento, a escola já ficava meio desconfiada. Isso aí é pai e mãe se separando, isso aí é algum problema em casa. Ou então a primeira pergunta que se fazia era: você está tendo problema em casa? E se pergunta à criança se ela está com problema. Sim, ela está com problema. Agora, até uma certa idade, aquilo é gerado por conflitos em casa. Então, era muito normal, né, uma criança que tinha mudança de comportamento, ou não tinha mudança de comportamento nenhum, ele sempre foi assim, mas de se associar isso à casa, ao problema com os pais, e principalmente de pais que estavam se separando. Então,
Muita criança sofreu muito preconceito, né, na escola ou no grupo social de forma geral, porque os pais se separavam. Então, assim, aquilo ali acabou a vida da pessoa. Ela vai ser revoltada, ela vai cair nas drogas, ela vai fazer um monte de besteira na vida, ela vai cair no crime. Tinha muito esse preconceito, certo? E era um mero preconceito. Hoje em dia, eu acho que a exceção são as crianças que têm um pai e uma mãe que seja de um primeiro casamento, pelo menos. Não, eu sou filho do primeiro casamento. Tá? Eu sei que isso muda muito, assim, por exemplo, da capital para o interior, isso já muda bastante, mas é uma realidade. Os filhos hoje geralmente são filhos do segundo casamento, né? Ou é do primeiro casamento da mãe, mas não é do pai, ou é do primeiro casamento do pai, mas não é da mãe. Então, assim, isso já é muito naturalizado, é muito normal. Então, a criança hoje, pelo fato, claro que ela sofre com a separação dos pais, sempre vai sofrer, mas pelo menos ela vai sofrer mais uma coisa ali da casa, ela não vai sofrer mais porque a sociedade vai ficar enchendo o saco dela e vendo ela de uma forma preconceituosa como se via antes, né? Pelo menos isso aí já amenizou, porque vai ficando normal, né? Vai ficando comum. As pessoas se separam mesmo e é isso aí, bola para frente, segundo casamento, terceiro casamento, e aí vem filhos. Então, até essa questão estrutural das famílias, né, mudam os sintomas das pessoas. Não muda de estrutura, mas mudam os sintomas, né, a maneira como o sintoma vai amarrar aí. Mas sempre vem da relação, certo? Outro tópico tem aí, a criança é um pequeno psicanalista, é verdade. A criança no consultório, a criança observa tudo, a criança é muito impressionante. A criança sofre por uma, digamos assim, por uma incapacidade, sim, uma incapacidade de ainda representar simbolicamente seu sofrimento. Por isso que a criança sofre mais. Uma criança pode estar passando por uma certa ansiedade, e aí, como ela não tem o simbólico muito desenvolvido, isso volta para o corpo. A criança pode ter ataques, sei lá, de tremedeira, pode voltar a fazer xixi na cama, pode fazer pode querer voltar a usar fralda, né, fazer cocô na roupa. Então, isso vai voltar para o corpo dela, porque é a única maneira como ela tem de responder a isso que ela está passando. Se ela tivesse um simbólico mais desenvolvido, talvez ela tivesse como reagir melhor. E aí a criança observa tudo ao seu redor, né? Ela percebe tudo, né? Ela percebe que o pai está mentindo, ou que a mãe está mentindo, ou ela percebe que o pai gosta de dar uma de valentão, mas quem manda em casa mesmo é a mãe. E aí, só que ela não sabe dizer. Então, quando ela vai e ela tem algum problema, está passando por algum problema e vai para análise, né? Vai para um psicanalista, ela fala tudinho, ela começa, se ela não fala, ela representa, ela desenha, ela pega os bonecos e começa a brincar, e a gente vai tentando tirar alguma coisa dali. Mas a criança, ela como não tem essa separação ainda muito bem estabelecida do inconsciente com a consciência, ela vai falando, ela vai dizendo mesmo, sem muito pudor, sem muita frescura, que os adultos já têm. Então, ela é considerada um pequeno psicanalista por causa disso. Ela percebe tudinho, ela sabe tudinho que está acontecendo ao redor, e por isso que ela sofre, porque ela não tem um simbólico muito bem estruturado ainda para ela dizer, para ela colocar para fora aquilo ali, certo? A criança, às vezes, quando fala, é certeira, né? Quando ela interpreta, é muito certeira. Aliás, ela nem interpreta, ela aponta, ela diz, olha, é isso aí. Anna Freud, né, e Melanie Klein. Anna Freud é filha de Freud, era a filha mais nova de Freud, né? E Melanie Klein, elas tiveram divergências. Antes de Freud morrer, elas já começaram a ter algumas divergências teóricas, né, com relação. As duas eram psicanalistas de criança. Ana Freud vai por uma linha muito pedagógica, muito didática, muito assim, o que fazer para o seu filho não ser
um neurótico no futuro, o que fazer para não acontecer isso, o que fazer, sempre querendo ter uma coisa muito, muito quase que médica, né? Vamos tratar disso agora para isso não acontecer no futuro. Melanie Klein não ia por essa linha, né? Elas deram contribuições importantes para o atendimento de crianças, mas Ana Freud, praticamente, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que é Ana Freudiano, já vi Kleinianos, muito, né? Mas Ana Freud acabou indo por um caminho aí que ela meio se perdeu na psicanálise. Inclusive, tem uma história que, quando elas começaram a ter essa disputa, né, teórica, diz que nos bastidores o próprio pai dela era mais pro lado de Melanie Klein. Ele acreditava mais em Melanie Klein, né? Ele sabia que a filha estava falando bobagem. Mas era filha, né? Cuidava dele, ele não quis ter problema. E Melanie Klein foi muito importante, né, nas questões de ansiedade e depressão infantil. É uma coisa triste até de imaginar, de pensar, mas infelizmente existe, certo? Infelizmente existem crianças muito pequenininhas falando em morrer, falando em se matar, falando em suicídio. Uma coisa horrível, né? Uma coisa que a gente não gostaria de ouvir nem de um adulto, mas infelizmente também acontece na infância, certo? E Melanie Klein ajudou, né, a entender, ela, a perceber que certas questões que se colocavam, que se achava que só ia aparecer na neurose em idade mais avançada, estava muito mais impregnada no sujeito, né, do que se imaginava. Então, as crianças eram capazes de desenvolver aqueles sintomas, aquelas depressões, aquelas crises de ansiedade. A Melanie Klein, se eu não me engano, inclusive teve uma filha que se matou. Ela não era criança, ela já era adulta, mas ela teve uma filha que se matou. Ela perdeu muitos filhos por doença, né? Naquela época, uma gripe matava. Não era Covid, não, era gripe comum. Existiam surtos de varíola, surtos de febre amarela, sei lá. Febre amarela na Europa não, mas outros surtos que aconteciam assim, né, durante um tempo, e as pessoas perdiam muitos filhos, né? A O mortalidade infantil Freire, era muito grande. Não tinha vacina propriamente dita. Oi, isso aí me fez recordar um caso recente que aconteceu em Mossoró. sim. Acho que foi esse ano ou foi no final do ano passado. De uma criança que um menino, acho que ele tinha 10 anos ou menos. Ele recebeu uma nota baixa na escola e por causa disso ele se suicidou, se matou porque recebeu uma nota baixa, né? Isso foi recente, foi bem chocante no período É lá em aquela, Mossoró. que... é aquela questão. Ele não deve ter se suicidado porque recebeu uma nota baixa. 10 anos já é uma idade que a gente pode dizer assim. O que receber uma nota baixa significou para aquela criança? Significou uma decepção profunda, e criança não tem essa coisa somente de se decepcionar, ela sempre quer decepcionar, ela acha que pode se decepcionar a outra pessoa, né? A um outro, o pai, a mãe. Tem que se ver se essa criança não sofria bullying, né? Se ela não já tinha problemas de aprendizagem, e ela era muito perturbada por chamando ela de burra, ou de incapaz, ou de burrinho, ou não sei o quê, e isso afetou a imagem dela profundamente. Então, assim, aquilo foi o estopim, aquilo não foi a causa, aquilo foi a gota d'água, né? Então, esse tipo de coisa que tem que se ir analisando para ver o que realmente essa nota baixa representou ao ponto da criança cometer um ato desse, certo? Aí só quem se interessasse, quem conhece a família, de pesquisar, e é uma coisa triste, É né? sim. Como eu falei, é triste para qualquer idade, qualquer pessoa, mas numa criança, a gente imagina como é que uma criança pode estar sofrendo tanto, uma fase da vida em que as coisas deveriam ser menos pesadas, né? Deveria ser Uhum. tirado por menos. A gente tem que educar as crianças, mas não precisa espancar a criança, não precisa de severidade com a criança.
tem que ter firmeza com criança, claro, senão ela não se educa. Mas também não precisa gerar uma ansiedade na criança na qual ela vai fazer as coisas na vida porque ela vai apanhar. Ah, eu vou fazer isso porque senão vão me xingar. Eu vou fazer isso porque senão vão rir de mim. Isso não é educação, isso é tortura. Isso é uma infância torturada, né? Não é uma infância sadia, comum, certo? Então, assim, há de se analisar realmente o que é que significou essa nota baixa. Se toda criança que tirar essa nota baixa pensasse em se matar por causa disso, era um surto de suicídio, e no Brasil, então, né? Mas tem que ver, né, o que realmente significou aquela nota baixa. Isso é interpretável, certo? Continuando, depois vem François Doutor, uma psicanalista e pediatra da França, muito, muito conhecida na França até hoje, né? Ela é da década de 50, 60, o auge, mas eu estava lendo um livro recentemente em que os conselhos, né, aos pais, porque os pais eles chegam um momento em que eles não querem entender muito, eles querem coisas objetivas, direto. O que é que eu faço para meu filho não fazer isso? O que é que eu faço para meu filho deixar de fazer aquilo? Então, os pais precisam, né, gostam desse tipo de orientação. E François Doutor, ela foi muito presente na pedagogia do povo francês, né, na década de 50 e 70. Eu estava lendo um livro que até hoje ela tem essa influência lá. Muito interessante, né? E é uma psicanalista, isso que é mais interessante ainda. Os franceses escutam uma psicanalista, não fica escutando uma pastora maluca, né? Não fica escutando religiosos malucos. Nada contra ouvir religiosos, né? Mas se os religiosos ficam com maluquice, falando coisas sem sentido, coisas, né, que não condiz, inclusive, com o cristianismo, é muito complicado. Isso é muito, socialmente, muito sintomático. Bom, chegamos na segunda e última parte, né, sexualidade infantil e as fases da libido infantil. Pessoal, a gente fica só mais uns 10 minutos, certo? A gente vai me esperar, não? Daqui a 10 minutos tá indo. Então, estruturação libidinal infantil, fases da fixação libidinal, caminho das pulsões. Tem muita coisa que eu venho falando, assim, né, da questão da libido, questão das pulsões. Talvez algumas façam sentido agora, né? Talvez vocês compreendam melhor agora. Eu lembro que vocês tinham muita dificuldade, não sei se isso passou, né, se foi contemplado, quando eu falava de libido, às vezes que você perguntar, professor, o que é libido? Não ficou claro o que é libido. Talvez fique mais claro agora, certo? Eu posso dar uma relembrada que libido nada mais é do que a nossa energia vital, é aquilo que nos empurra na vida e que ela se fixa em algumas coisas. A libido é aquilo que se agarra a alguma coisa e tira a energia e volta. Vou dar um exemplo aqui muito bobo, né? Eu estava dando um exemplo do chocolate na estante. Digamos que eu quero muito aprender a tocar violão. Só que eu quero muito, né? Eu não quero só aprender a tocar violão, eu estou querendo muito tocar violão. Eu fico imaginando eu tocando violão. Eu começo a sonhar eu tocando violão. E aí eu começo a fazer aula, né? E quando eu estou fazendo aula de violão, eu não sinto o tempo passar, eu não, eu não penso em mais nada, eu sinto muito prazer ali quando eu estou tocando violão, mesmo sozinho, né? Sem ninguém olhando para mim. Eu sinto muito prazer ali. Então, a libido está fixada naquele violão, naquele ato de tocar violão, naquele momento, né? E depois, com o tempo, talvez eu mantenha, talvez nem tanto, eu
eu posso manter essa libido nesse objeto por muito tempo, né? Ele pode se enfraquecer um pouquinho, porque a gente tenta tirar de vários objetos ao mesmo tempo na vida. A gente não é só fixado em uma coisa. Mas o que interessa é que a libido é isso, é como se fosse uma coisa plástica, né? Uma coisa meio grudenta que se fixa no objeto e tenta sugar a energia dele ou daquela ação. A libido sempre tem muito a ver com ação, é o corpo que age em um objeto. Então você tira e essa energia vai para o próprio eu, certo? Libido é isso. Então o caminho da libido infantil, a criança muito pequenininha, ela está com, digamos assim, a libido está totalmente espalhada no corpo dela. Ela não consegue ter partes fixas em que ela tira prazer das coisas, em que ela tira satisfação das coisas. Essa é um caminho que a gente vai construir durante a vida. E essa construção, ela tem fases. Uma pessoa adulta, né, digamos, uma pessoa neurótica adulta, ela está com o seu caminho da pulsão, ou seja, o caminho libidinal já estruturado. É como se existisse um modelo que nunca é igual para ninguém, mas é mais ou menos um modelo que deveria ser seguido, né? Um modelo, digamos, normal. E com algumas pessoas é mais cedo ou mais tarde em uma fase ou em outra, certo? Então, a libido percorre um caminho, e esse caminho é o nosso corpo. Isso que é o mais interessante. A libido é uma coisa que sempre retorna para a gente. Sai do nosso corpo, né? Se fixa nos objetos e volta para o nosso corpo, porque tem que ter prazer ou satisfação, senão não é libido. Certo? Então, o conceito psicanalítico de sexualidade. Ah, sim, aí o que faltou eu dizer? Que quando uma pessoa, né, que gosta do violão, adora o violão, tem uma paixão por violão, que ela está ali tocando, tal, do ponto de vista da psicanálise, ela está tendo uma relação sexual com o violão. Não entenda, por isso que eu comecei falando isso aí, não entenda sexualidade em psicanálise uma coisa só de genital, né? Só de órgão sexual. Não é isso. A relação sexual em psicanálise é uma relação libidinal, é uma relação que a gente tira prazer das coisas. Eu acho que todos vocês já tiveram, assim, prazer de assistir uma palestra de alguém, prazer de conversar com um amigo ou uma amiga durante horas. Nossa, eu nem percebi que o tempo passou aqui, porque é muito bom estar com você. Isso é uma relação libidinal, uma relação de prazer, né? Você vê alguém falando, você vê alguém contando uma história ou explicando uma coisa, e a pessoa fica ali maravilhada. Aquele momento ali é uma relação libidinal, é uma relação sexual nesse sentido, certo? Não tem nada a ver se a pessoa está com tesão na pessoa, se a pessoa quer ter relação sexual com quem está falando, não tem nada a ver com isso. É o prazer, inclusive, da escuta, né? É o prazer, né, no ouvido, é o prazer no olhar, né? Esse prazer que a pessoa fica imaginando é a fantasia, é outra coisa. Existe prazer nisso também. Mas eu estou me referindo de forma muito mais abrangente, de muito mais geral, certo? Então, o conceito psicanalítico de sexualidade se difere da ideia do senso comum, né, que eu acabei de falar, do ato sexual ou do coito sexual, né? Essa parte é a parte que não nos difere muito dos outros animais, de um cachorro, de um gato. Isso aí a gente pode fazer igual a qualquer outro animal. Só que no ser humano sempre tem uma questão a mais, né? Sempre envolvem relações muito mais complexas do que o pleno ato, né? Então, é uma ideia que se difere do senso comum, das religiões em geral, né, que vê a sexualidade como um ato de reprodução ou um ato de harmonia entre o casal, né, que a gente sabe que isso não existe, e da ciência em geral, que só vê o lado biológico. Eu tenho um pavor quando tem matérias jornalísticas que assim,
Vamos falar de um amor. Aí procura um médico. Que o médico entende do amor dele. O médico é capaz de falar de um amor tanto quanto qualquer outra pessoa. Só que qual é a questão? Eles querem que o médico explique biologicamente o amor, como se fosse um comando cerebral, é uma enzima, é uma proteína que sai, que acelera o coração, besteirada pura. Eu tenho um raiva dessas matérias que, quando quer explicar uma coisa que é puramente subjetiva, vai para a biologia para tentar explicar. Né? Professor, mas acontece, quando a pessoa está apaixonada, o coração acelera. Mas ela tem olho, não tem não? Ela primeiro vê a pessoa que ela gosta. E por que isso não acontece com as outras pessoas que ela vê? Só acontece com aquela. Explique isso. E por que exatamente aquela? Quais são as características? Não tem medicina que explique, não tem biologia que explique. Que isso vai causar uma reação no corpo, vai, é verdade. Igual a reação que você botarem você numa jaula e você encarar um leão. Vai ter uma reação do corpo. Agora, se você não souber o que é leão e o que ele é capaz de fazer, você não vai ter reação nenhuma. Né? Então, a questão é o que é causa e o que é consequência. A pessoa acha que o que faz uma pessoa se apaixonar é uma enzima, é não sei o quê, é uma proteína, isso é consequência. Isso é o corpo que acaba produzindo como resposta a um estímulo que é subjetivo, que é produzido pela psique, não pelo cérebro. Certo? A sexualidade em psicanálise não se restringe ao genital, isso que eu acabei de dizer, né? E nem necessariamente ao prazer. Aí é que é o mais interessante. Não necessariamente ao prazer. Porque se engana quem acha que a sexualidade tem como fim necessariamente o prazer. Pode ser o oposto, pode ser o desprazer. Tanto uma relação que uma pessoa tem com as outras, no sentido assim de amizade, pode ser causa de desprazer, né, uma relação libidinal, quanto a própria relação sexual propriamente dita, o ato, pode ser uma coisa de desprazer. Se fosse meramente animal, sempre seria prazer. Uma pessoa, bastava ela ter o corpo dela normal, o homem ou a mulher, sempre geraria somente prazer. Olhe, um casal pode estar apaixonado durante 20 anos, a relação pode ser maravilhosa durante 20 anos. Um dia não é bom. Não se sabe por quê. Sabe por quê? Porque são seres humanos. Não são cavalo, nem égua, nem porco, nem cachorro. São seres humanos. Então, um dia alguma coisa não está legal e aquilo que deveria causar prazer acaba causando desprazer. E aí, mal-estar nas relações, aí as pessoas brigam, as pessoas ficam mal uma com a outra. Por quê? Porque são seres humanos. Né? Porque são neuróticos, porque tem inconsciente. Então, assim, a sexualidade nem sempre é a fonte somente de prazer no ser humano. Aliás, isso é cada vez mais raro, viu? O genital é apenas uma das formas de se atingir o prazer sexual, né? A relação propriamente do coito, do ato sexual, é uma das formas de se atingir prazer ssexual. Eu aqui dei 2 exemplos hoje, aliás, dei 3 exemplos. Dei o exemplo de um violão, né, que a pessoa pode ter um prazer sexual naquilo ali. Eu dei o exemplo do chocolate, eu dei o exemplo do prazer que as pessoas têm de ouvir as outras em uma palestra, em uma fala, em uma aula, numa conversa, na amizade. Tudo isso são fontes de prazer sexual, né? Que Lacan vai chamar de prazeres, não, Freud chamar de prazeres parciais, né? E Lacan vai chamar de pequenos gozos que a gente tem na vida. E o ato sexual é um tipo de gozo específico, né? Nem é o mais importante chamar de gozo fálico, certo? Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje para não se estender, certo? Quem chegou depois? Quem chegou? Eu estou passando aqui.
Quem chegou depois, eu avisei que próximo encontro é nosso último encontro, né, desse ciclo, e aberto para perguntas. Freire, Oi. só uma dúvida que eu tive quando você estava falando do caso do menino Hans. É, tem, assim, os psicanalistas de hoje, eles divulgam alguns casos deles e tal Não, para outros, assim, não, como não, Freud fazia com Ana O. não. Não, né? Lacan, uma das características que inclusive é uma lição que Lacan nos ensina, que não adianta a análise é uma coisa tão particular, tão única, que quando você divulga um caso, publica um caso, você está abrindo a interpretações que só o psicanalista ali é capaz de fazer, só naquele momento ele é capaz de interpretar. Então, essa coisa científica, né, de pegar um caso, analisar um caso, é uma coisa que pode acontecer na psicologia, na psiquiatria, mas na psicanálise não costuma fazer isso. A não ser em casos muito gerais, muito abrangentes, na clínica da psicose, isso às vezes acontece, né, para demonstrar, às vezes com exemplos, mas não o caso todo, isso é possível. Mas não é comum escrever casos e publicar casos na psicanálise, certo? Beleza. Lacan já deixou essa lição. Lacan nunca publicou um caso. E Lacan fez questão de mostrar que Freud foi tão honesto que os casos que ele publicou, né, ainda que ele tenha mudado o nome das pessoas para não serem identificadas, Freud foi tão honesto de mostrar para as pessoas que ali foram todos os casos que ele falhou. Todos esses casos que Freud publicou, que são clássicos, foi para mostrar assim: olha onde eu errei, olha como é que eu aprendi a psicanálise, olha como eu cheguei em tal conceito. Foi erro. Todos aqueles casos são casos de fracasso de Freud. Lacan percebeu isso. Ele foi muito honesto em publicar os casos em que ele falhou, não os casos que, digamos, ele tinha tido um sucesso. Entendi. Beleza. Certo? É para a gente aprender. É assim, olha o que não se deve fazer. Uhum. Tem um, tem um caso muito interessante dele chamado Dora. Caso Dora, da menina Dora. Você chega a rir com as, as rasteiras que Dora, as enganadas que Dora dá em Freud. Ela bota Freud no bolso. Mas aí ele faz questão de publicar. Como é a histeria? O que ela faz? Né? Mas aí ele Entendi. deixou para as gerações futuras. O Beleza, que mais? valeu. O que mais, pessoal? Mais ninguém? Então a gente vai ficar por aqui hoje, certo, pessoal? Até semana que vem, que é o nosso último encontro. Beleza? Tchau. Se cuide. Boa tarde.